A guerra entre Rússia e Ucrânia é sem dúvida um dos pontos de maior tensão que existe no mundo e certamente pode nos levar a uma guerra de proporções mundiais, conforme muitos interpretam. Desde o início da guerra, muitos dizem que a guerra não é entre Rússia e Ucrânia, mas sim entre OTAN e Rússia em território ucraniano. E o que temos observado nos últimos meses é justamente uma tensão de maneira mais aberta e declarada entre países da Europa Ocidental contra a Rússia. E a novidade diz respeito aos países permitindo com que seus armamentos sejam utilizados pela Ucrânia contra o território da Rússia. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, acione o sino de notificações e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você sobre geopolítica. E aí nós iremos falar sobre os países da OTAN, em alguma medida, que permitem que os seus armamentos sejam utilizados contra o território russo no âmbito da guerra entre Rússia e Ucrânia. E você que quer aprofundar o conteúdo, sair da superfície, compreender de maneira muito mais profunda, detalhada e ficar mais inteligente, dê uma olhada no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. E quem quer ainda ter um ambiente de debate, estudos e discussões sobre geopolítica, venha estudar conosco. Geopolítica para Entender o Mundo, o link está também na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada. Então nós temos aí uma foto, eventualmente, de um desfile da OTAN, mas o que nos importa é observarmos os países que de maneira crescente estão permitindo com que os seus armamentos sejam utilizados pela Ucrânia. Vejam só, nós temos aqui o território da Europa Ocidental e Oriental e vemos ali onde se localizam a Rússia e o território da Ucrânia. Percebam que temos o território da Lituânia destacado na cor vermelha e aqui o mundo no mapa. Nós iremos visualizar as posições geográficas dos países que têm uma postura que é a seguinte: se a Ucrânia achar necessário militarmente, deve utilizar os armamentos fornecidos por estes países contra o território russo. O que nós tínhamos até então era o seguinte: os países como a Alemanha, ou mesmo a França, ou até os Estados Unidos, quando forneceram armamentos para a Ucrânia, é com o objetivo de defesa. Então a Ucrânia pode utilizar os armamentos para se defender da Rússia. A mudança agora é que estes armamentos podem ser usados para atacar o território da Rússia. Então isso muda e muda bastante. E aí nós vamos observar na sequência de mapas aqui, o arco se fechando nos limites da Europa, entre Rússia e Europa em alguma medida, ok? Dos países que permitem, agora, conforme mencionamos, a utilização dos armamentos contra o território da Rússia. Vejam só, temos aí a Lituânia, a Letônia e também a Estônia, ou seja, os três países bálticos agora permitem com que a Ucrânia utilize os seus armamentos contra a Rússia, certo? O grande destaque aqui é que estes três países fizeram parte da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, aquela instituição do socialismo real que vai finalizar oficialmente em 1991, conforme sabemos, não é? Além destes países, temos também a Finlândia, que é um país fronteiriço com a Rússia, certo? Então, três países em fronteira com a Rússia estão dizendo que a Ucrânia pode usar os seus armamentos contra o território da Rússia aqui nesta guerra travada desde 2014, envolvendo a região e a disputa pelo território da Crimeia, aqui no extremo sul do território ucraniano / Rússia, ou desde 2022, quando nós temos aí, segundo a Rússia, a sua famosa operação especial, adentrando no território da Ucrânia pela Bielorrússia, pela porção aqui norte e também pela porção leste, bem como também por estas frentes todas aqui tentando vencer a Ucrânia, conforme sabemos, desde 2022. Então nós temos aí Estônia, Letônia, Lituânia e também Finlândia dando permissão para que os seus armamentos sejam utilizados contra a
Rússia. Na sequência, nós visualizamos ainda a Polônia. A Polônia é importante território, vejam vocês, a Polônia não fez parte da União Soviética, mas fazia parte dos satélites da União Soviética. Então aqui a Polônia permitindo com que os seus armamentos sejam utilizados contra a Rússia. Na sequência nós temos a Alemanha. Parte considerável da Alemanha, conforme sabemos, em especial a Alemanha Oriental, fez parte também da chamada Cortina de Ferro, ou seja, a divisão entre Europa Ocidental e Oriental no âmbito da Guerra Fria, em boa medida. Bem como também aqui nós vemos a República Tcheca, que é outro território que pertencia, não é, a satélite da União Soviética, no caso ali quando era, não República Tcheca, mas a Tchecoslováquia, enfim. Certo? Então nós temos aqui vários países do leste da Europa, a Alemanha também permitindo com que os seus armamentos sejam utilizados contra a Rússia. Na sequência, nós vimos aí o território da Suécia. Tanto a Suécia como a Finlândia, esses dois territórios aqui ao norte, são os mais novos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, ok? Uma aliança militar que nos remonta à Guerra Fria, que, em boa medida, é o oposto ali ao Pacto de Varsóvia, ok? Então, nós temos um cenário de guerra e tensão aumentando. Aqui o Reino Unido, certo? Que também permite agora que os seus armamentos sejam utilizados contra a Rússia, e também a Dinamarca, por fim, a Holanda. Então a gente vê uma Europa unificada em boa medida contra a Rússia, em apoio à Ucrânia. E por fim a França, o grande país que tem liderado, grande no sentido de que é este território que tem liderado este movimento de que os países na Europa têm que ter uma postura mais firme e, se necessário, até o envio de militares para a Ucrânia para lutarem contra a Rússia. Então, vários países da União Europeia, da OTAN, dispostos no território da Europa, permitindo o uso de armamentos seus na Ucrânia para atacarem o território russo. E qual que é a resposta da Rússia? Mas não para por aí, nós temos que ter no horizonte também que, ainda que nós temos a França coordenando e sendo o principal entusiasta contra a Rússia nesse atual momento, nós temos os Estados Unidos e também o Canadá, e claro, os Estados Unidos, o grande país ali da OTAN, enfim, permitindo com que os seus armamentos sejam utilizados contra a Rússia pela Ucrânia. Tudo bem? Então nós temos aqui um conjunto considerável de países permitindo, né, tal feita justamente com o objetivo de reverter a parte onde o território não é ucraniano é ocupado hoje pelos russos, enfim. Certo? Então nós temos um cenário de guerra que tem se intensificado, nós não vemos no horizonte, pelo menos agora, a possibilidade da paz. Todas as propostas de paz atualmente são um tanto realizáveis. O próprio encontro que a Suíça quer fazer para discutir a paz, mas a Rússia não estará presente, o Brasil inclusive até nega participar justamente por isso, até porque não faz sentido, não é? Enfim, então assistimos infelizmente a uma crescente tensão no território da Europa em relação à Rússia, e vamos continuar acompanhando e torcer para que o cenário de guerra e possibilidade de guerra mude de lado e nós tenhamos a paz sendo encontrada, porque o que nós temos é a possibilidade de uma guerra de proporções inimagináveis. A resposta russa, conforme eu mencionava e não concluí, é que a Rússia diz que utilizará artefatos nucleares se sentir ameaçada. Okay? Então, a Rússia analisa toda esta aliança crescente ali contra a sua existência na concepção da Rússia, enfim, e diz que a arma nuclear não está descartada o tempo todo. O Putin tem falado isso desde 2022, com maior frequência, inclusive. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, eu reitero a você que dê um like, compartilhe com as pessoas, ok? E mais ainda, venha conhecer o nosso território geopolítico, o nosso grupo do WhatsApp, onde todos os dias nós falamos ali de geopolítica, os principais temas, a sala de guerra, que é aquela reunião que nós temos todas as semanas falando dos principais assuntos de geopolítica, para você sair da superfície, aprofundar o conhecimento, ficar mais inteligente sem dúvida. Venha estudar com a gente, o link, reitero, está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso, bons estudos e, conforme sempre digo aos alunos,
respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.